Dia Nordeste. Tom Barros, Daniela Delavô. São 5 horas da manhã, 46 minutos, 5h46. Você está na Verdinha 92.5, a rádio do meu, do seu coração. Diário do Interior. Tá chegando o Beli, Daniela. Tá chegando o nosso querido Vandenberg Belém, para onde a gente viaja agora para conversar com ele, porque hoje o Vande vai falar sobre um lançamento de um livro sobre o campo de concentração da seca em Senador Pompeu e sobre o filme Nova Terra. Bom dia para você, Vande. Bom dia, Vandenberg Belém. Vandenberg Belém. Bom dia, Tom. Bom dia, Dani. Bom dia você que acompanha pela Verdinha e também pela TV Diário. Isso mesmo, lançamento do livro Os Currais da Fome e o Campo de Concentração do Açu de Patu. Livro esse do Adriano Rodrigues Bezerra. Adriano Bezerra, ele que é professor de História, de Geografia. E também, pela terceira vez, lança um livro com esse tema, inspirado justamente nos campos de concentração do estado do Ceará. Infelizmente, tiveram 7 campos. E esse de Senador Pompeu, que é o da cidade dele, onde ele conta justamente através dessa história, esses livros, né? E esse terceiro ele lançou recentemente agora, esse final de semana, lá em Senador, dentro da programação alusiva, né, à 42ª edição da Caminhada da Seca. E nós conversamos com ele, ele conta um pouco dessa história, né, e também explica pra gente um pouco o que eram esses campos de concentração. Vamos acompanhar o que ele fala. Pois é, esse é o terceiro livro com a temática Campo de Concentração. Porque quando eu morava na cidade, eu moro fora, mas aqui estou sempre presente, né? Eu morava e escutava sempre essa frase, né? Currais da fome, né? Alusão à seca. Isso me deixou um pouco inquieto, eu passei a pesquisar essa temática e me deparei com esse tema, que o Ceará, por conta das calamitosas secas, durante várias ocasiões, fez campo de concentração. Então esse livro faz um resgate histórico das secas, na primeira seca registrada na história, a grande seca, a seca de 15 a 32, que a gente fala dos campos que existiram no Ceará, que foram 7 campos, com ênfase na cidade de Senador Pompeu. Presume-se que no campo aqui, que foi o campo do Patu, morreram mais de 1.000 pessoas de fome, ou de doenças causadas por quê? Pela contaminação do alimento que era fornecido pelo governo federal. O que são os campos de concentração, na verdade, para que aquela pessoa que não tem conhecimento comece a entender? Na verdade, quando se fala em concentração, as pessoas fazem alusão aos campos nazistas, mas não é a mesma coisa, tá? O nome campo de concentração ele vai surgir exatamente no final do século XIX, África do Sul, a Guerra dos Boeres. E durante a Primeira Guerra Mundial, usou-se na Europa campo de concentração para aprisionar prisioneiros de guerra, tá? Só que exatamente naquele momento a seca do 15 transcorria e o governo do estado ele criou um campo em Fortaleza para o quê? Para essas pessoas serem assistidas, serem concentradas, o nome campo de concentração. Só que a população chamava de quê? Do curral da fome, tá? E essa forma de aprisionar pessoas, dando apenas o alimento básico, se repetiu em 32, onde foram feitos 7 campos de concentração. 2 na cidade de Fortaleza e 5 no interior do estado do Ceará. E um deles, foi o campo do Patu aqui na cidade de Senador Pompeu. Além do Senador Pompeu, teve no Ipu, Cariús também e no Crato, Xaramubim e o campo do Crato, o maior deles. Fala-se que ele chegou a aprisionar até 50.000 pessoas em alguns momentos. Aqui 20.000 em alguns momentos também. Como é que o senhor vê hoje o desenvolvimento dessa história? Na verdade, como a gente sempre fala, a história ela não existe para que a gente possa decorar datas e nomes, mas que a gente possa entender o passado e o presente e projetar um futuro cada vez melhor, tá? Então dessa história, o que a gente faz a divulgação para que aquilo que ocorreu não volte a ocorrer, não volte a ser reproduzido. E para o senhor, como é que é? Está na sua cidade lançando mais um livro? Bom, é um momento assim, de muita alegria, de muita honra, muita felicidade, porque essa temática eu já trabalho há mais de 20 anos e agora, com o lançamento de mais um livro, eu me sinto muito realizado. Como você vê essa caminhada, a importância desse... Esse fato também religioso, né? Na verdade, o que acontece? A gente sempre está presente por conta... É uma questão religiosa. A gente sente nessa religião, de forma popular, que as pessoas aqui na cidade, elas fazem, né? Pessoas que fazem promessas às almas da barragem e acabam sendo realmente a promessa, segundo elas, que acabam sendo realizadas. Pois é, esse é o terceiro. Pois é, bem interessante essa obra e esse trabalho, né? Os Currais da Fome e o Campo de Concentração do Açu de Patu, obra essa que trata também, entre outros temas também voltados justamente para essa questão da seca. E dentro também da nossa passagem lá para o Senador Pompeu, nós conversamos com o Fran Paulo,
Ele que é cineasta, ator, diretor, e ele também fez o pré-lançamento do filme Nova Terra, filme esse com atores locais, pessoas do teatro e também com convidados especiais. E ele vai contar um pouco da história desse filme, que é um trabalho bem interessante, um longa-metragem feito no interior do estado e gravado também por pessoas do interior. Bem interessante isso, e vale ser ressaltado esse trabalho, né, desse filme. Vamos acompanhar aí o que o Fran Paulo fala sobre essa obra dele. Nova Terra foi um filme que a gente gravou produziu através da Lei Paulo Gustavo, aqui de Senador Pompeu, e conta a história de um grupo de jovens, um grupo de teatro que parte numa jornada pelo semiárido, na trilha dos antigos habitantes da Mata Branca, que são os povos originários. Então, o pano de fundo da história são os povos originários. Aí aparecem as lendas, né? Aparecem as pinturas rupestres, a história ancestral dos povos aqui da nossa região do semiárido. O filme foi lançado aqui em Senador Pompeu, teve a pré-estreia, né? É um longa-metragem, 1h10 minutos. O elenco é formado todo por pessoas aqui de Senador Pompeu. Nós envolvemos um grupo de teatro, fizemos laboratórios. É um trabalho bem mesmo voltado para a questão cultural, social, né, e histórica. E nós tivemos 2 participações especiais, inclusive uma do Luciano Lopes, que é a Luana do Crato, que faz a Luana do Crato, fez uma participação especial no filme, e a Soraya Falcão, que é uma contadora de histórias que trabalha em Fortaleza, que fez também essa participação especial no nosso filme. O interessante é a gente trazer esses elementos dos povos originários aqui da região do semiárido, que pouco se fala disso, né? É uma história que não é pesquisada ainda como se devia. Os cenários foi aqui a Serra do Encantado, que tem pinturas rupestres, a Pedra do Letreiro, em Quixeramobim, que é lá do Canhotinho, que tem uma série de pinturas que foram deixadas por esses povos. No filme também a gente traz relatos como, por exemplo, a história do Riacho do Sangue, aqui em Solonópolis, onde se mataram tantos nativos que a água foi vermelha. A gente traz, são esses os elementos que a gente apresenta a partir dos jovens, do olhar dos jovens, desse grupo de jovens que tem essa curiosidade de conhecer como viviam e por onde eles viviam, por onde esse povo vivia. Vocês podem ter acesso ao filme por onde? Por enquanto, o filme vai estar sendo em circulação, porque a gente quer participar de festival, a gente não pode exibir na internet. Não pode exibir na internet, porque a partir do momento que ele perde o ineditismo, a gente não pode participar de festival. Mas a ideia é que a gente circule na região, que a gente fez a pré-estreia, né? Esse foi o primeiro momento. A gente vai partir para o processo de prestação de contas, que é algo dentro do projeto, a burocracia do projeto, e a gente vai partir para essa parte de circulação, e é onde a gente vai ver as cidades da região. Exatamente, essa parte de contrapartida. O que é fundamental, porque na nossa região, a gente não tem condições de produzir cinema se não tiver o apoio. O cinema é uma arte muito cara, é uma arte muito complexa. Se não tiver esse apoio, a Lei Paulo Gustavo foi fundamental nesse processo, não só para Senador Pompeu, como para todo mundo. Foi assim, alavancou o audiovisual brasileiro, principalmente porque era uma arte muito elitizada. Embora os equipamentos hoje a gente tenha acesso aos equipamentos, mas a produção ainda custa, né? Ainda tem custo. Quando a gente fala de cinema, né, a linguagem cinematográfica em si, porque com o celular hoje você pode produzir uma história, mas quando você parte para produzir o cinema, você tem um custo de deslocamento, você tem um custo de elenco, edição, equipe, tudo isso é custo, né? E sem o apoio com certeza, né? Então é muito interessante o que se está produzindo, as produções que estão sendo realizadas a partir desse processo da Lei Paulo Gustavo, e a gente foi muito bom para a gente. A gente conseguiu tirar do papel um projeto antigo de um roteiro através dessa lei. Que bom. A batalha do fim do mundo vai começar! Era uma vez um povo habitante da terra da Mata Branca. Algo terrível está acontecendo no mundo. E agora
Ele está se alastrando por todos os lugares, caros ouvintes. Mas com o tempo que nós passamos longe, é improvável que a gente esteja infectado. Eis aqui o berço da nova humanidade. Eis aqui a nova terra prometida. Em nossas veias corre o sangue do povo da Mata Branca. É por isso que chegamos até aqui. Somos irmãos de alma e de ancestralidade. Nova Terra. Pois é, interessante esse filme aí. A gente tá doido, né, que todo mundo tem acesso logo também, porque quem viu, até mesmo pelo trailer aí, por esse teaser, né, a gente tem esse contato com esse filme que chama realmente a atenção, e pelos cenários também, que foram todos gravados, como o próprio Fran disse, Senador Pompeu, que é a Serra do Encantado, e também numa parte ali de Quixeramobim, onde tem aqueles monólitos. É bem interessante isso. Fora essa obra também, que a gente vê artistas locais fazendo esse trabalho tão bonito aí dentro desse filme. E o livro também, né, do próprio Adriano, onde as pessoas também podem ter acesso através da internet, entrar em contato com ele e conseguir também essa obra que é bem interessante sobre o campo de concentração do Patu. Dani, Tom, a gente volta com vocês aí no estúdio. Ok, Obrigado, hein, Vande? Muito obrigado, Vandenberg. Belém, um abraço para você e bom dia. Um abraço, até amanhã. Até amanhã. São 5 horas da manhã, mais 58 minutos. A gente faz o intervalo, retorna logo depois. Daqui a pouquinho tem o horóscopo do dia e 6h30 tem um Rádio Notícias Verdes Mares.